Amigos telespectadores, estamos aqui para levar até vocês mais uma edição do programa Histórias de Vida. E hoje, com imensa satisfação, estamos recebendo Plínio Gustavo Adri Sarti. Uma história bonita, muito trabalho, desenvolvimento na sua vida foi extraordinário. E tudo isso começa muito distante, lá atrás. Começa através de Giovanni Battista Sarti, que chega ao Brasil aos 14 anos, vindo da Itália para trabalhar nas lavouras de café do interior do estado de São Paulo. E já moço, conheceu a também imigrante Basília Magro, com quem se casou e teve os filhos Plácido, Tranquilo, Romeu, Irene, Hugo, Arsênio, Dirce e Arnaldo. Romeu Sarti nasceu em 20 de setembro de 1907, em Sertãozinho, e sempre gostou de ler e transformou a leitura em paixão pelo jornalismo. Conheceu e casou com a imigrante libanesa Adélie Adri e a nossa saudosa Dona Adélia. E ainda sem filhos, mudaram para Santa Bárbara do Oeste, onde nasceu Plínio Gustavo. E logo voltaram para Sertãozinho, de onde não mais saíram. Plínio Sarti, como é carinhosamente tratado, herdou a veia política do pai, pois, além de vereador e presidente da Câmara, teve importante participação na organização política de Sertãozinho, que passou a ser referência regional. Em 1982, nosso município foi o berço do lançamento da candidatura de Franco Montoro para governador do estado de São Paulo, que culminou com a sua vitória, registrando a importância de Romeu nos meios políticos em nível estadual, que até hoje é muito orgulho para Plínio Sarti, que se considera sertanezino muito antes de receber o título de cidadão sertanezino. Sua vida sempre foi muito, mas muito mesmo movimentada. Titular do escritório de consultoria jurídica na área de relações do trabalho, assessor do Sindicato dos Aposentados da Força Sindical, integrante do Grupo de Estudos da Reforma de Previdência Social, diretor da área sindical da CNT-TUR, Confederação Nacional do Turismo, presidente da União dos Italianos no Mundo, Brasil, e assessor da UIL Brasil, Unione Italiana del Lavoro, entidades integradas à Unione Italiana del Lavoro Central Sindical Italiana. Secretário-geral da Ponte Brasil-Itália, uma organização não governamental, projeto social desde 1997. Secretário-geral do Progetto Sud UIL Brasil. Em 1995 a 1997, secretário das Relações do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Brasília, Distrito Federal. 1994 a 1995, secretário das Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo e presidente da FONSERT, Fórum Nacional dos Secretários do Trabalho. 1991 a 1994, secretário adjunto da Secretaria da Promoção Social do Governo do Estado de São Paulo e coordenador do Fórum Paulista de Desenvolvimento, Formação e
e requalificação profissional. 1990, delegado governamental junto à Conferência Internacional do Trabalho, OIT. 1989, assessor do ministro do Trabalho. 1985 a 1989, secretário das Relações do Trabalho, Ministério do Trabalho, Brasília, Distrito Federal. 1982 a 1984, diretor da Secretaria de Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. 1981 a 1982, presidente da Câmara dos Vereadores de Sertãozinho. 1980 a 1982, advogado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ribeirão Preto. Em 1976 a 1982, vereador na Câmara Municipal de Sertãozinho. Condecorações. Ordem do Mérito do Trabalho, Brasília, 26/11/1986. Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Brasília, 12/8/1991. Comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, São Paulo, 13/3/2009. Plínio Gustavo Adrissarte. É mais sertanezino, talvez, quem sabe, como muitos sertanezinos que moram em Sertãozinho, que são filhos de Sertãozinho. E você, Plínio, sem dúvida alguma, representa Sertãozinho de uma maneira extraordinária. E nós nos sentimos muito orgulho de você. Plínio, os seus pais foram para Santa Bárbara do Oeste e depois voltaram. Certo. Isso tudo aconteceu e o que você pode nos dizer sobre isso? Meu caro amigo Cícero de Oliveira Mendonça, amigo de longa data, em primeiro lugar, eu estou extremamente satisfeito e emocionado de participar do programa, a convite da Vera Ferrante, essa brava sertanezina, e agora fiquei mais ainda contente com a surpresa que é você o entrevistador, não é? Não só amigo de longa data, mas também o tesoureiro do Sindinap aqui na região de Ribeirão Preto e Sertãozinho. Meus pais, naquela época, estiveram por algum tempo em Santa Bárbara do Oeste, onde eu nasci, e com menos de um ano eu voltei para o meu berço, porque é aqui que meus avós aportaram, meus avós maternos, paternos, minha avó materna, enfim, meus pais se casaram aqui e todas as minhas raízes são aqui, minha família, meus primos, minhas primas, meus amigos, os grandes amigos, os políticos, enfim, eu me considero sertanezino de corpo e alma. Foi, digamos assim, uma ação até política, porque meu pai na época, e como sempre, fez política, e eram os anos do pós-guerra, logo no final da Segunda Grande Guerra, quando o processo constituinte, a eleição do Dutra, e ele nessas andanças, ele se aportou em Santa Bárbara do Oeste, porque eu tinha um tio, uma tia que moravam ali. Mas a principal atividade sempre foi relacionada com o social, com a política. Por isso que eu acabei nascendo lá, mas logo voltei para Sertãozinho. Muito bem. E como acontece neste programa, a gente sempre traz as pessoas para confirmar, falar de você, falar para você, que é muito gostoso. Então nós vamos iniciar, alguém vem falar para você. Plínio Sarti, um advogado notável, uma pessoa que sempre se destacou por sua inteligência em todos os cargos importantes que ocupou, destacou-se em nosso governo. Atualmente
atua no cargo de presidente da UIM, Unione degli Italiani del Mondo, sempre levando e divulgando o nome de nossa querida Sertãozinho. Nossos pais eram amigos. Continuamos essa amizade, que é muito importante para mim. Amigos de muito tempo. Línio é um amigo não só das horas gostosas, mas é aquele amigo que tem sempre uma palavra amiga, tem sempre um carinho para dar nas horas difíceis. Quero ser sempre sua amiga. Gosto de você não só como um amigo, mas como se você fosse meu irmão. Amo você. Ah, que bonito. Lúcia Helena Guidoni, nossa querida Lucinha, uma grande amiga, uma grande sertanesina, prestou e continua prestando serviços na área do ensino da língua inglesa, agora me parece que também da língua italiana. É uma caríssima amiga e ela mesmo disse que isso já vem de gerações, não é? Nossos pais eram muito amigos, continuamos com essa amizade e tudo que ela falou a meu respeito, vocês cortam pela metade, porque afinal os amigos, eles exageram, não é? Quando querem elogiar um ao outro. Mas sem dúvida nenhuma, essa nossa querida Lucinha é uma das mais caras amigas que tenho, e ela mesmo me identificou como irmão. Eu acho que ela é mais do que minha irmã, porque os irmãos, os parentes, a gente não escolhe, os amigos sim. E uma amiga como a Lucinha, ela é muito mais do que um irmão, uma irmã. Eu sou um pouco suspeito, porque afinal, como filho único, eu não tenho irmãos, só tenho primos. Mas eu tenho certeza que essa amizade é uma das coisas mais bonitas que eu carrego na minha vida, é esse relacionamento que eu tenho com essa grande e querida Lucinha, querida de todas as crianças, os jovens, quantos hoje estão fazendo um sucesso enorme profissionalmente, e comentam até comigo graças ao inglês e à dedicação da professora Lúcia Helena Guidoni. Muito obrigado, Lucinha, eu também amo você de paixão. Plínio, não fica só nisso. Tem uma pessoa que vai falar para você agora, e quando a Vera fez o convite, ele ficou mais do que emocionado, porque ia falar para uma pessoa que realmente ele estima demais. Ouça só. O Plínio, eu conheço o Plínio praticamente desde que eu nasci. E ele já era grande nessa época. E ele vai achar que eu estou sacaneando, e estou mesmo. Mas na realidade o Plínio é um bom amigo. Ele é aquela amizade em que as pessoas ainda se emprestam 2 xícaras de farinha, ou me emprestam um ovo. Isso existe entre a minha casa e a dele. E o mais legal dessa história, que não é aquela amizade que um faz e o outro concorda. Pelo contrário, a gente já discordou em muitas coisas e às vezes de maneira até meio ríspida. Mas isso aí faz com que a amizade cresça, com que a gente passe até mesmo depois das discussões a ter visões novas do que aconteceu. Mas ele é legal, ele é uma pessoa divertida, uma pessoa que gosta de conversar, uma pessoa onde as pessoas adoram se reunir, ficar trocando, jogando conversa fora, com o cotovelo na mesa, como a italianada fazia antigamente. E isso é legal, é difícil achar isso hoje em dia. Normalmente os amigos são de profissional, pessoas que trabalham juntas, e nesse caso não. Nós estamos numa cidade, ele em outra. Ele vem para cá, a gente se encontra, eu vou para lá, a gente se encontra lá, e a gente tem grandes histórias para lembrar, eu, ele, a Ilka, meus filhos, enfim, todo mundo junto. Plínio, eu queria deixar um grande abraço para você e dizer que eu queria te dar esse prazer de ir na missa com você, mas ainda não vai ser agora, tá, Plínio? Mas um dia a gente vai.
O Vicente, além de um amigo, uma pessoa extraordinária, ele é sempre um provocador, e é isso que mantém a nossa amizade, não é? E que ela ficou fortalecida depois que ele trouxe de Batatais a sua esposa, a Ilka, não é? E que junto eles têm 3 maravilhosos filhos. Mas, enfim, eu me surpreendo aqui, não é? Com esses depoimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que fazem parte da minha vida aqui em Sertãozinho. O Vicente mora em frente à minha casa, não é? Nós nos conhecemos também, como ele disse, desde que ele nasceu, porque eu comecei na família sendo amigo do irmão dele mais velho, o Toninho, não é? Depois o Tadeu e agora o Vicente. Mas os nossos pais também eram amigos. O Santo Corneta é uma das figuras que ajudaram, como o pai da Lucinha, o Vasco Guidoni, a construir Sertãozinho, na verdade, Cícero. De maneira que isso tudo que ele falou é verdade. E a provocação com relação à missa, eu vou até cobrar e pedir ajuda do Mafra, porque um dia nós vamos conseguir fazer isso, eu tenho certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Plínio. Já já nós retornaremos. Aqui estamos de volta com o nosso segundo bloco, hoje entrevistando o nosso grande amigo Plínio Gustavo Adri Sarti. Querido Plínio, você faz um trabalho de constantes viagens à Itália. E em função disso, você já procurou parentes Sarti na Itália? Ah, sim. O meu avô imigrou muito jovem e ficou apenas um irmão que não teve filhos, infelizmente. Então, por isso, a família Sarti, ela se desenvolveu aqui no Brasil, em Sertãozinho, Ribeirão Preto, em Mirassol, em São José do Rio Preto, Terra Roxa, enfim, nessa nossa região aqui. Mas, infelizmente, na Itália, como descendência direta, nós não demos sequência, porque o meu avô veio muito jovem, o irmão dele que ficou na Itália, que aliás fez uma belíssima carreira, ele foi maresciallo, carabinieri, mas, infelizmente, ele e sua esposa não tiveram descendentes. Mas eu tenho uma relação muito forte na Itália, através das entidades, das instituições que nós atuamos, participamos e fazemos um trabalho permanente de cooperação Brasil-Itália. E é em função, inclusive, dessa sociedade italiana que está se fundando, existindo em Sertãozinho, isso tem uma grande influência do seu trabalho, não é isso, Plínio? Olha, isso foram os Guidi que deram início à sociedade. João Ângelo, né? O João Ângelo, a esposa dele, são os pioneiros, a Cleide, uma grande batalhadora. E hoje, na sequência toda, passando pelo Maser e os demais presidentes, agora um jovem casal, não é? O Meloni e a Lara, sua esposa, deram uma dinâmica de uma forma surpreendente, até que em pouco tempo a visibilidade é cada vez maior da sociedade e agora, para a felicidade nossa e de todos os sertanesinos, nós vamos ter em Veneza, no próximo mês, uma sertanesina nos representando no concurso da Miss Italia nel Mondo, porque como a Itália ela é um país que
responde a essa população de descendentes, de oriundi, como se diz, não é? E aqui no Brasil somos 31 milhões de habitantes, de brasileiros descendentes, ela, para aproximar e não perder o vínculo, ela criou também essa relação num concurso de beleza. E nós, através da Societá Sertanesina, vamos então ter essa grande honra em uma belíssima sertanesina, não é? Que por sinal é sua sobrinha, não é? Sua sobrinha neta, a Nayara. A Nayara vai nos representar, fez um grande sucesso lá em São Paulo, mesmo em Votuporanga, quando foi escolhida para representar o estado, e agora a Societá está a todo vapor, mesmo porque o nosso queridíssimo vice-prefeito Benelli, né, e o prefeito Nério estão também muito atentos à italianidade da cidade de Sertãozinho. E estão começando agora também a propor, nós já estivemos com a Dilma Bononi, que é a nossa secretária da Educação, a Ângela Volpe, que coordena toda essa estrutura de ensino aqui em Sertãozinho, essa grande professora, filha também de uma ilustríssima sertanesina, Ernesta Siqueri Volpe, não é? Uma queridíssima também, uma figura importante nossa aqui, estão agora dentro dessa nova atividade. E nós estamos muito sensibilizados com o empenho do prefeito Nério e do vice-prefeito Benelli, que, sem dúvida nenhuma, demonstraram uma larga disposição. Ô Plínio, agora comparece para falar com você uma pessoa, eu não sei se ele é amigo, eu acredito até que ele seja meio parente seu também, porque conversando em off com a Vera, eu fiquei meio em dúvida. Mas essa pessoa que vai falar com você, eu conheço desde criança, quase quando nasceu. Vai falar para você, ouça, veja. Falar do Plínio é sempre muito fácil, porque além de ser uma pessoa querida da nossa família, o Plínio é um grande amigo. Mesmo à distância, ele morando em São Paulo, está sempre pronto a fazer parte de toda a nossa vida e sempre com muito boa vontade. O Plínio é uma pessoa que trilhou uma carreira brilhante desde o início aqui em Sertãozinho, quando ele começou a trabalhar como advogado, até o auge da sua carreira política, que fez de Sertãozinho cada vez mais ter orgulho dele. E isso também vai desce toda a nossa família, que tem nele um ponto de referência, sempre muito importante. E saiba, Plínio, que muito me honrou ser convidado para fazer essa pequena homenagem a você. Você sabe que é de coração, porque uma pessoa como você, sempre presente na vida de todos nós, faz falta nas nossas reuniões, quando a gente vai se reunir por uma festa, por uma data, um evento, todo mundo, a primeira pergunta que faz: e o Plínio? Vem? Vem. Então o Plínio chega, junto com ele traz alegria, animação e acaba se tornando um bom papo na roda, e se a gente não prestar atenção no horário, vamos até no dia seguinte conversando. Plínio, um grande abraço, um beijo da Mapa, e que você continue sendo sempre essa pessoa iluminada e querida por todos nós. Ah, muito bonito. Cícero, o Paulo é filho da minha prima Terezinha Sarte Corbo. O Paulo Corbo, além de parente, não é? E grande amigo, o Paulo e a Mapa, nós somos compadres. Eu sou padrinho de batismo do Guilherme Gaiofato Corbo, não é? Esse rapagão, que inclusive, além de inteligente, está fazendo um grande sucesso aqui na cidade, e é filho do Paulo. E também a Dada, a sua filha mais velha, hoje uma nutricionista, que já está prestando serviços aqui em Sertãozinho, no Hospital Neto Campelo. De maneira que a nossa família continua aqui em Sertãozinho, eles nessa atividade comercial, né, com um empenho muito grande aqui na cidade, seus filhos já em grande atividade, e a Terezinha Sarte Corbo também é a mãe da Vera Corbo Guidulli, a minha prima, não é? Casada com o Rômulo Guidulli, que também tem belíssimos filhos, todos eles muito bem encaminhados, de maneira que
é a parte Sarti que permanece aqui. São os filhos da Terezinha e junto com a Neide Sarti, a sua irmã, também, claro, minha prima irmã, são os descendentes do jornalista Plácido Sarti, que por coincidência dá o nome à rua onde que sua neta reside. Exatamente. E não fica só nisso, porque tem mais gente que quer falar com você, fazer um depoimento. Veja quem é. Para falar de Plínio Sarti, nós temos que voltar no tempo. São 40 e pouco, quase 40 anos de convívio entre eu e ele. Apesar de muitas vezes nós estarmos separados esporadicamente, mas sempre juntos, entendeu? Sempre juntos. Festas, reuniões, entendeu? E é engraçado uma coisa que eu posso lembrar, que eu estava recordando agora há pouco. O primeiro perfume dado por ele, como presente de aniversário, foi um pino silvestre, que eu nunca me esqueço desse primeiro presente, que eu sempre quis ter. Uma pessoa agradável, uma pessoa maravilhosa, cultíssima, muita coisa aprendi com ele. E várias coisas. Ele que me incentivou a pintar, apesar que até hoje não faço mais nada, né? Porque eu aposentei e não faço mais nada. Mas uma pessoa assim de uma sensibilidade extraordinária, fantástica. E ainda agora, toda vez, atualmente nos reunimos, toda vez que ele vem para cá, nos reunimos na casa dele. Ele faz questão da nossa presença lá. Plínio, meu querido amigo, de todo o coração, te mando um abraço, de todo o coração. Muito obrigado, Valdemir. O Valdemir, nosso querido Mimi Maraúci, esse grande artista sertanezino, de fato amigo de mais de 40 anos, é uma das figuras, não é, mais importantes que tem aqui na nossa cidade. Convivo com ele de longa data, não só na parte social, mas também na parte cultural. O Valdemir é uma das pessoas mais sensíveis de Sertãozinho, um grande conhecedor da cultura italiana. Eu até provoco, Valdemir, como é que você até agora não foi à Itália? Se o teu avô, o André Maraúci, não é? Depois de anos já estabelecido aqui em Sertãozinho, ele criou coragem e voltou para a Costa Amalfitana, não é? Porque é um dos lugares mais lindos do mundo, para rever. Eu tenho a impressão que o Cícero lembra muito bem do seu avô, não é? Perfeitamente. Grande André Maraúci. De maneira que são essas famílias, não é? Maraúci, Guidoni, Corbo, Corneta, que fazem a história de nossa cidade, e eu fiquei aqui muito comovido, né, de ver todo esse elenco de amigos que frequentam a minha casa aqui. São suspeitos, né, porque amigo sempre fala bem um do outro, mas em todo caso eu até agradeço e fico muito tocado, não é, da Vera ter proporcionado esse momento tão feliz que eu estou vivendo aqui hoje. É isso aí. Plínio, você reside em São Paulo, mas você mantém a casa que foi dos seus pais, você mantém intacta. Isso é para que você possa, com maior tranquilidade, receber os seus amigos. Por que motivo? Bom, o motivo é que eu cultuo as raízes. Eu acredito que a referência do ser humano, ela nunca pode ser perdida, não é? De maneira que, como eu sou uma pessoa que teve toda a sua infância, juventude, a idade adulta aqui na cidade de Sertãozinho, eu não poderia deixar de continuar com esses laços e com essa forte ligação. E a casa dos meus pais acabou sendo a referência. Eu mantenho a casa, frequento, eu venho no mínimo uma vez por mês para cá, às vezes venho todos os finais de semana, e isso eu até vejo como uma maneira de refazer, de reconstruir
de reconquistar, porque a nossa vida é sempre cheia de altos e baixos, de alegrias, de tristezas, e você sempre tem que ter um porto seguro. O meu porto seguro é a minha casa aqui em Sertãozinho, são os meus amigos, e eu aqui, evidentemente, que desejo passar os últimos anos da minha vida aqui nessa cidade. Se Deus quiser. Se Deus quiser. De maneira que eu nunca perdi essa ligação, eu continuo aqui com as minhas amizades, eu tenho amigos na área política, eu sou um frequentador, inclusive, da casa do Valdir Trigo. A Lígia Trigo é como se fosse minha irmã. Eu também sou padrinho do filho, da filha da Fabiana, e assim por diante. Eu não perco ligação aqui com o Sertãozinho. As minhas primas, que são as irmãs que eu não tive, frequentam minha casa, eu a casa delas. Esses depoimentos são de amigos, não é? Sim. Que todo fim de semana, quando eu estou em Sertãozinho, eles estão aqui. De maneira que Sertãozinho é o meu lar, é a minha casa e a minha referência aqui. Em São Paulo eu moro num flat. Eu nunca estabeleci, mesmo em Brasília, uma casa onde eu dissesse que ali é a minha morada. Minha morada foi e sempre será aqui em Sertãozinho. Você sabe que ouvir você é uma satisfação muito grande. Mas nós vamos agora, terminando esse segundo bloco, vamos partir para o terceiro bloco e vamos dar uma paradinha e já já nós voltamos. Retornamos para o nosso terceiro bloco, Histórias de Vida. E hoje, o nosso querido Plínio Sarti. Ô, querido Plínio, a gente sabe que você já galgou degraus disputados por muitos fora de Sertãozinho. Isso aconteceu e fez com que você pudesse ter inimigos? Olha, eu acredito que adversários, inimigos, muito difícil, não é? Mas, enfim, é claro que você involuntariamente acaba criando uma série de situações onde que algumas pessoas não concordam ou se sentem fora dessa postura, dessa circunstância e, lógico, que acabam... mas isso é natural, faz parte da vida, não é? Eu não diria que são inimigos, mas adversários existem, evidentemente que sim. E você não pode, você tem que ser destemido, porque afinal de contas, cascas de banana, não é? Vão jogar no seu caminho. Eu aqui queria falar até para os mais jovens que nunca devem desistir quando que alguma coisa aborrece ou surge algum imprevisto ou até grandes obstáculos. Esse desafio é que o ser humano tem que enfrentar, ele tem que ter fé, tem que ter a sua religião, ele tem que recorrer de seus ensinamentos, de sua própria raiz, enfim. Nós não podemos dizer que tudo seja um mar de rosas, que durante a trajetória não vai aparecer obstáculos, mas eles podem ser superados e eu acredito muito em Cristo, eu tenho uma fé muito forte, de maneira que esses ensinamentos, afinal de contas eu fui coroinha do Padre Antônio, então eu fui educado dentro da religião católica, respeito todas as religiões e acredito muito nisso. As pessoas nas dificuldades devem se recorrer sempre à sua religião, porque é lógico que vão encontrar
obstáculo. Eu encontrei e tenho impressão que continuarei encontrando, mas com essa fé eu continuo, eu sigo a minha trajetória, mas eu não chamaria esses incidentes que surgem de inimigos. Isso são obstáculos naturais, porque a dinâmica da vida, Cícero, e você sabe bem disso, ela é também composta não só de flores, mas também de espinhos, não é verdade? Sem dúvida. Bem, na sequência das pessoas que aqui vêm para fazer o seu depoimento, a sua homenagem, mais uma pessoa comparece, uma amiga sua. Veja quem é. O que eu posso falar do Plínio é que é uma pessoa maravilhosa. Nós somos amigos. Ele era amigo do meu irmão mais velho, do Nilton. E eu tinha 17 anos, eu comecei a sair com ele, com a Dilma, com a Lucinha. Eu era a caçulinha da turma, né? Faz um tempinho. E viajamos muito, nós íamos muito para Salto. A mãe do Plínio fazia uma esfirra maravilhosa. E quando morreu a Elis Regina, a gente chorou pra caramba, nós estávamos lá em Itu. O Plínio, eu só tenho que dizer coisas boas, ele elogia muito meu trabalho, me deu uma força muito grande quando eu comecei com o buffet. E o Plínio já fez muito por Sertãozinho, como vereador, como presidente da Câmara. E agora fazendo pela Societá, né? E acho que o Plínio é um grande amigo, eu poderia dizer que é uma pessoa que eu sei que eu sempre posso contar. E ainda continuo sendo a caçulinha da turma. E aproveitar aqui essa homenagem que estão fazendo para você, te convidar, porque o Plínio também é um bom gourmet e um bom gourmand, para vir fazer um prato aqui no meu programa Cozinhando com Estilo. Plínio, um beijo da caçulinha da turma, Nilce Nardelli. Que simpático, que legal. Nilce, de fato você é a caçulinha da turma e vai ser sempre, evidentemente. E você me fez lembrar do Nilton Nardelli, seu irmão, e de toda aquela nossa turma da juventude, não é? O Vicente Baliotti, o Tarcísio De Russi, o Marco Abdala, o Otavinho Verri, o Zezé Canezin, enfim, nós tivemos uma grande turma na juventude. Ele citou a Lucinha Guidoni, ele tinha queridas amigas, a Dilma Martinucci, uma outra caçula também, não como você, mas também tinha mais duas caçulas, que era a Rô Marques e a Sandra Sacomani. Foram anos magníficos e que continuamos até essa amizade até hoje. Ultimamente eu até tive por telefone falando com o Marco Abdala. Mas, Nilce, você de fato agora me convocou e eu estou à sua disposição para participar desse seu programa. De fato, eu gosto muito de gastronomia, dá para perceber, não é? Pelos quilos a mais aqui que a gente está carregando. E você muito honra e orgulha Sertãozinho com esse seu programa e com esse seu empenho, porque uma das manifestações culturais mais importantes que tem dentro da nossa civilização é a gastronomia, é a culinária. E você está de parabéns, eu agradeço também você ter lembrado da minha mãe, da sua esfirra e dos meus primos lá de Salto e da minha turma quando você fez referência a seu irmão. Um beijão, Nilce. Ô Plínio, para Vera foi uma facilidade muito grande convidar as pessoas para falar sobre você. E dentro dessa facilidade que ela encontrou, ela trouxe uma outra pessoa que vai falar. Veja quem é. É um prazer ter o Plínio Sarti como amigo. Eu fui presidente da Câmara Municipal por 4 vezes. Em uma dessas vezes, eu tive a oportunidade de entregar ao Plínio o título de cidadão sertanezino. Ele não nasceu em Sertãozinho, nasceu em Santa Bárbara do Oeste, e nós da Câmara Municipal fizemos com que o Plínio nascesse em Sertãozinho oficialmente. E é um orgulho para a nossa cidade ter o Plínio como seu filho. O Plínio é um jovem querido de todos, amigo demais. Fui muito amigo do seu pai, o seu pai jornalista, Romeu Sarti, da sua mãe Adélia. E para nós, a família do Plínio é a nossa família. O Plínio foi um grande militante na vida estudantil, influenciou demais na época das diretas já, advogado brilhante, uma pessoa que só nos dá alegria quando sai fora do país, representando muito bem
o estado de São Paulo, que é onde praticamente exerce suas funções, e principalmente a cidade de Sertãozinho. Eu quero o Plínio como um irmão, uma pessoa que eu adoro. Só tenho coisas boas realmente a viver com o Plínio, a dizer para o Plínio. Nós temos um vínculo muito grande com o Plínio, a respeito do grande trabalho que nós estamos fazendo da imigração italiana em Sertãozinho. É um sonho do Plínio fazer um memorial lá no bairro do Pati, dedicado à imigração italiana. E nós na Câmara estamos prestes a conseguir esse intento. Eu estou trabalhando bastante para essa finalidade, justamente para poder fazer um memorial da imigração italiana, para que nós pudéssemos, todos os italianos de Sertãozinho, e o Plínio que comanda isso tudo, uma pessoa querida demais na comunidade italiana, estar participando, para que todos nós pudéssemos estar nos relacionando ainda mais. Plínio, um beijo para você, você sabe que a gente te ama. Olha, meu querido Maser, eu vou te chamar até de Nanico, que desde da juventude tem esse apelido carinhoso, mas Maser, você fez lembrar, não é, a atividade que eu mais cultuo e aquela que eu dedico a maior parte da minha vida, que é essa área política. De fato, eu comecei aqui no movimento estudantil, aqui em Sertãozinho, na época da Ação Católica, e depois veio, infelizmente, o golpe militar, mas se não fosse o golpe militar, nós não teríamos sido provocados, não é, para envendrar toda a nossa atividade nessa luta em busca da justiça social, em busca do bem comum, que é a sua luta como vereador e como político aqui. Você já se consagrou, não só porque teve a iniciativa da construção dessa belíssima Câmara que estamos construindo na Avenida Egisto Siqueri, mas também de toda essa sua atenção aos mais carentes, a situações difíceis que famílias atravessam, mas que o progresso humano, que o progresso econômico está cada vez avançando mais e nós estamos construindo uma cidade modelo e você é um dos responsáveis na construção dessa Sertãozinho moderna, Maser. Eu não só quero agradecer essas palavras suas, mas também aqui quero deixar o meu depoimento ao povo de Sertãozinho e que torce tanto e que agora parece que definitivamente você e seus companheiros vão exercer e com direito esse mandato para dar continuidade a esse belíssimo trabalho. E a Vera, eu tenho que agradecer de ter colocado essa sua fala, porque através dela é que eu posso agora dizer sobre a italianidade, sobre esse grande sonho seu, que é meu e que é de todas essas famílias de origem italiana, é do pessoal da Società, de todos os presidentes que passaram, desde o João Ângelo até agora o Meloni e a Lara, e sem dúvida nenhuma nós vamos fazer o memorial do imigrante italiano aqui em Sertãozinho. Toda a nossa economia, em sua maior parte, ela foi trazida por esses imigrantes. Eu aqui, para não deixar de citar esses grandes donos de destilaria, esses grandes usineiros, esses grandes empresários de origem italiana, eu só vou fazer referência a uma centenária indústria que temos aqui em Sertãozinho, que a garra dessa família é exatamente igual à de todas aquelas que construíram essa forte economia. Nós temos aqui ao lado até da TV a indústria Saran, que é uma das pioneiras metalúrgicas em todo o país, né? E aqui no estado de São Paulo. Veja você que esse pessoal ficava pouco tempo no campo e em seguida apresentava toda essa técnica, esse conhecimento e que transformou o nosso país, o estado de São Paulo e aqui a cidade de Sertãozinho, nessa grande comunidade. Isso nós devemos a esses imigrantes italianos. Eu tenho certeza que junto com o Maser e junto com o Benelli e agora com o empenho também do prefeito, do Nério, nós vamos, sem dúvida nenhuma, marcar definitivamente
toda essa saga dos imigrantes italianos, não só em Sertãozinho, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, para ser difundido e reconhecido na Itália e em todos os países onde estão esses mais de 60 milhões de descendentes de italianos. É isso aí, meu querido. Vamos então dar uma paradinha e tomar uma água, né? Café diz que a Vera vai conseguir. Daqui a pouco voltamos com o nosso quarto bloco. Retornamos com o nosso quarto bloco do programa Histórias de Vida. E hoje, com o nosso querido Plínio Gustavo Adri Sarti. Querido Plínio, você tentou ser prefeito de Sertãozinho, já que você tem nas veias o sangue da política, porque você foi presidente da Câmara e tal. E você tentou ser prefeito de Sertãozinho, qual a sua participação em tudo isso aí? Olha, eu participei e continuo participando da atividade política de Sertãozinho. Agora, o cargo majoritário eu nunca pleiteei, não é? Algumas pessoas, em alguma época, logo após a época de presidência da Câmara, cogitou não só esse cargo, mas deputado. Eu acabei por uma, vamos dizer, missão na área sindical, sendo sempre convidado para os cargos no mundo das relações do trabalho. De maneira que eu também nunca deixei de ter a ação da cidade de Sertãozinho nas atividades de relações do trabalho. Tanto é que eu aqui vou pedir o testemunho do nosso grande líder sindical aqui da cidade, que é o Antônio Guerreiro, hoje presidente do Sindicato dos Aposentados Regional. Não é ele que deu a grande virada na representação dos trabalhadores metalúrgicos aqui da região de Sertãozinho, Ribeirão Preto, toda a região. É então, um baluarte. É um baluarte, e o Guerreiro sabe muito bem, não é? E do Guerreiro até o Hélio também temos contato permanente, que essas atividades nunca deixaram de enfocar também a questão de Sertãozinho. De maneira que eu nunca pensei exatamente em disputar a prefeitura, mas eu fico 24 horas sempre à disposição de Sertãozinho. Plínio, uma outra pergunta. Você já pensou em escrever um livro? Olha, Cícero, muitas pessoas estão cobrando isso, sabe? Eu estou me convencendo que eu vou acabar fazendo de fato. Eu agora revendo fotos, permanentemente eu estou em Brasília e frequento o escritório do grande Almir Pazianotto Pinto, que também faz parte da minha atividade profissional. E começo a observar que muitas coisas se perdem se você não for escrever. E eu estou animado em dar início a essa maneira de se expressar através de uma literatura direcionada no mundo do trabalho, porque a história minha e a história de toda essa mudança justamente começa aqui em Sertãozinho, e você no início citou. É o famoso lançamento da candidatura do Franco Montoro a governador de São Paulo, ainda na época do regime militar. Porque, só para os mais jovens lembrarem, primeiro nós tivemos a eleição direta para governador, depois que conseguimos,
não é? Através da tentativa do Dante de Oliveira e depois com o colégio eleitoral elegendo o Tancredo, a derrubar a ditadura militar. Mas, enfim, começou aqui em Sertãozinho. Então, Sertãozinho faz parte da história desse país no que diz respeito à redemocratização. E nós devemos muito isso ao Ulisses Guimarães, ao grande Ulisses Guimarães, não é? E ao Franco Montoro, que tinham aqui um ancoradouro nessa época da ditadura, que era o Valdir Trigo e o Kim Gago. De maneira que nós vamos começar sim, e a história é nessas eleições, porque quem nos antecedeu, e você perguntou dele antes do programa, foi um outro ilustríssimo sertanezino, não é? Uma das maiores bandeiras da redemocratização do país, que é o Marcelo Gatto. Hoje o Marcelo Gatto é o diretor do jurídico do maior sindicato da América Latina, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical. Pois então, foi ele, o Marcelo Gatto, através de sua candidatura a deputado, que aglutinou todo esse grupo. E a nossa história e o nosso livro vai começar por aí. Sem dúvida. Plínio, você sabe que a Vera convidando as pessoas para prestar homenagem a você, e dentre essas pessoas, mais um amigo seu aqui comparece. Veja quem é. Falar do Plínio não é difícil, é fácil. É um cara que eu sempre fui muito amigo desde criança dele, da família, né? Do finado Romeu Sartre, da sua mãe, a Dona Adélia. E o Plínio é essa pessoa que... comunicativa, um cara inteligente, culto. Tanto é que ele chegou onde ele chegou pela sua inteligência e por ser tão comunicativo. Então eu fico até... eu não sei nem como falar dele, de tanta qualidade que o Plínio tem. É um cara merecedor de todas as homenagens que forem feitas a ele. Ele sempre foi um defensor dos mais necessitados, não só socialmente, como também culturalmente. Tanto é que ele é um advogado hoje, mas antes disso ele também sempre foi um defensor. Ele realmente ele foi para uma faculdade de Direito, realmente sendo a sua profissão. E olha onde ele chegou, né? Um segundo homem no Ministério do Trabalho. Hoje ele está lá representando os italianos no Brasil, né? No mundo. E deixar um abraço apertado para você. E que a gente tenha contato até o fim dos nossos dias. Muito obrigado. O Vicente Baliotti é um amigo meu de infância, desses que nem ele nem eu podemos lembrar quando iniciou a nossa amizade. Não, éramos vizinhos, nossas mães, nossos pais sempre foram amigos, e é daquela antiga Sertãozinho, que o Cícero estava até lembrando, que tinha 18 mil habitantes, talvez um pouco menos, um pouco mais. Então o Vicente Baliotti é filho único como eu, de maneira que nós somos com outro irmão que não tivemos. É uma pessoa muito brilhante, um profissional dedicadíssimo. A sua esposa, Maria Tereza, ela veio de Pitangueiras e se tornou também uma sertanezina, uma batalhadora na área da educação, tem belíssimos filhos e todos eles grandes profissionais. E o Vicente, de fato, ele mora no meu coração. E sem dúvida nenhuma, o que ele disse, nós vamos continuar até o fim das nossas vidas, não é? Essa irmandade, que é mais do que uma amizade. E com o Vicente também eu recordo não só a minha infância, como também a juventude e toda essa atividade política que eu fui exercendo e que eu sempre tive esse privilégio
de ter amigos políticos, de ter irmãos fraternos e de ter pessoas na área social, na área cultural. Eu nunca fui uma figura que enfocasse só uma manifestação do ser humano, não é? Porque tem uns que são só esportistas, ou então são só políticos, ou só tem a vida social, ou só a familiar, ou só essa convivência fraternal. Eu tenho essa facilidade de exercer minhas atividades em todos os quadrantes. E nesse do sentimento, sem dúvida nenhuma, o Vicente Valiotti, junto com o Valdemir Maraúci, com o Tarcísio De Russi, o Nilton Nardelli, fazem parte dessa minha formação. E tem mais, veja quem comparece agora. Bom, queria falar do Plínio. É uma pessoa que eu gosto muito dele, sou afilhado dele. E ele é uma pessoa muito importante para muitos nós aqui do Brasil, do Sertãozinho principalmente. E que adoro ele é um puta companheiro para mim. E é isso aí, um abraço, te adoro. Ah, que bonito. Eu também, o Guilherme Gui, eu te adoro, eu amo você é meu querido afilhado, e além do que nós torcemos pelo mesmo time, não é? Agora a gente está contente, alegre, não é? Afinal de contas, fomos campeões, mas quando também fomos rebaixados, nós permanecemos corintianos, e de fato esse é um grande elo que nos une, eu e o Guilherme. E fora disso, ele é um garoto maravilhoso e, sem dúvida nenhuma, eu tenho muito orgulho de você, e você sabe muito bem o quanto que eu gosto de você e te quero. Plínio, foi um prazer muito grande nosso, da Vera, de todos nós, os câmeras, fazer essa entrevista com você no programa Histórias de Vida. Como acontece, nós entregamos a cada participante um certificado. Esse certificado é para que você tenha em casa uma lembrança da sua presença, sua participação no nosso programa Histórias de Vida. E aqui, querido Plínio, nós vamos proceder à entrega para você desse certificado. Guarde-o com carinho. Claro, Cícero. Não só vou guardar com carinho, como que eu vou enquadrá-lo e vou colocar isso no meu escritório. Eu fiquei extremamente emocionado, comovido de estar aqui com você. Relembrei o meu passado com os meus pais. Você frequentava o bar e restaurante da rodoviária, onde que meu pai Romeu, minha mãe Adélia comandavam, não é? De maneira que desde aquela época que você aqui chegou e tão bem recebido foi, agora eu tenho essa honra de ser entrevistado por você. E também queria agradecer a todos vocês da TV e a nossa queridíssima Vera Ferrante. Eu aqui queria dizer que no 1º de maio estive numa cidade muito singela, na ilha de Sardenha, na Itália, com uma delegação dos aposentados, Vera, e para surpresa minha, o monumento onde foi feita a homenagem aos trabalhadores do 1º de maio, um deles tem o sobrenome Ferrante. Eu imediatamente tirei uma foto justamente para, com uma dedicatória, entregar para você. Porque além de você ser uma grande profissional, uma excelente jornalista, você merece todo o nosso apoio e todo o reconhecimento da Unione degli Italiani nel Mondo e da nação italiana. Porque aquelas entrevistas que você faz com essas famílias maravilhosas de Sertãozinho, a maioria de origem italiana, nós só temos que agradecer esse seu mistério, que você está registrando na memória da cidade toda essa história, que agora, sem dúvida nenhuma, ela será depositada para sempre nesse projeto que o Maser anunciou e que nós, em conjunto com a municipalidade, com a Câmara, vamos
realizar aqui, que é o Memorial do Imigrante Italiano. E nós devemos muito a Vera Ferrante todas essas informações, porque ela fez esse levantamento das famílias do Sertãozinho. Eu então queria aqui agradecer a você, queria agradecer também a Sandra Sacomani, essa minha grande amiga e companheira, não sei porque ela e a Dilma Martinucci não fizeram parte aí do elenco. Em todo caso, eu deixo um abraço a todos vocês, meus caríssimos amigos, minhas caríssimas amigas, meus companheiros de Câmara, meus companheiros de sindicatos, os diretores, os trabalhadores, enfim, toda a comunidade de Sertãozinho. E mais uma vez, muito obrigado ao Cícero e à Vera. E assim, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa Histórias de Vida. Até o próximo, se Deus quiser.